Queremos dar as boas-vindas a todos que estão conosco aqui. Nós vamos começar o nosso podcast. Essa é uma grande realização. Nós estamos muito felizes de estar aqui fazendo essa grande estreia, né? Vamos estar começando aqui esse podcast. Queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer a sua colaboração. Tenho certeza que você tem também participado disso, porque tudo aqui que nós estamos fazendo é para poder atender a vocês. Espero que aí do outro lado vocês possam ser abençoados, porque a nossa intenção é sempre passar para vocês tudo que a gente tiver do nosso coração, as experiências, tanto nosso quanto dos convidados que estiverem aqui, para que você possa receber, né, uma palavra de Deus, algo que você possa aproveitar para a sua vida. E nós vamos começar anunciando essa nossa primeira temporada, né? Essa primeira temporada do nosso podcast, essa estreia. Estamos muito felizes com isso. E nós queremos apresentar primeiro a nós mesmos, né? Porque vocês ainda não nos conhecem, nós estamos começando nesse momento. Então, vou começar me apresentando e depois vou dar oportunidade a que os outros também possam fazer essa apresentação. Eu sou a Elise, eu sou missionária, seminarista, olha. Eu sou seminarista, já estou aqui pensando no seminário. Já não pode. No missionário. Então, eu sou a seminarista Elise, eu estou aqui apresentando, né, o podcast, é uma das vertentes desse projeto Tameion, que logo em seguida nós vamos estar compartilhando melhor com vocês, e espero que você possa gostar do que nós estamos aqui apresentando para você. Vou pedir ao Edson também que faça a sua apresentação. Bom, eu sou Edson Lacerda, esposo da Elise, seminarista também, estamos aí na reta final do nosso seminário. Somos da Igreja Evangélica Congregacional da Pauliceia. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse Nexus Podcast, qual é o propósito dele, como ele surgiu no coração de Deus e como nós chegamos até aqui, esse momento, né? Mas, por hora, é um prazer sempre servir ao nosso Deus, servir ao Senhor, e a gente entende que essa é uma ferramenta que Deus tem nos dado para que nós possamos compartilhar um pouco sobre o Evangelho, compartilhar um pouco da palavra do Senhor e utilizar essa ferramenta poderosa que é a mídia. Então, Deus tem nos chamados, eu e a Elise, nessa reta final de seminário. Nós estamos já na modalidade de estágio ali na reta final do seminário, e esse podcast está inserido dentro desse contexto como uma ferramenta de evangelismo e missões, mas de uma forma um pouco diferente do que a gente tradicionalmente viveu no nosso início da nossa caminhada cristã. E é um privilégio estar aqui, compartilhar esse breve momento com vocês e anunciar também o nosso convidado. A gente vai deixar ele se apresentar, mas é uma pessoa que eu tenho certeza que tem bastante histórias para compartilhar com você que está nos ouvindo, e é uma pessoa que eu acho que a Elise ela é suspeita de dizer, como vocês podem ver aí, que é o nosso querido pastor Ezequiel. Por favor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou me lembrando do tempo que eu era adolescente lá na igreja de Caxias, sabe? Eu comecei a fazer podcast quando não existia podcast. Uma vez o pastor Nelson Bento Coyote falou assim: eu quero um culto diferente. Nós fizemos assim, montamos um sofá e fizemos assim um bate-papo na frente da igreja. Foi um sucesso. Depois, aí nós seguimos o nosso caminho. Mas eu sou pastor Ezequiel Rodrigues, eu tenho 40 anos de ministério, eu sou aqui o vovô aqui da turma, né? Estou falando aí com essa juventude, com esse povo todinho, e estou aí para participar. Estou muito feliz, muito animado com esse projeto aí que nós iniciamos. Importante a gente esclarecer, né, que eu sou suspeita porque ele é meu pai. Então, a gente está aqui em família, né? Estou com meu esposo, com meu pai, nesse primeiro episódio. Então, é importante que a gente esteja aqui à vontade. Espero que também você fique à vontade para poder receber aquilo que Deus vai falar conosco, né, nesse momento. E vamos começar falando sobre o projeto Tameion. Esse podcast ele faz parte de um grande projeto que a nossa igreja congregacional na Pauliceia, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tem realizado.
E nós vamos estar fazendo desse projeto várias vertentes de atuação no campo missionário urbano. E nós vamos estar fazendo algumas atividades, eu queria listar elas para vocês, para que vocês entendessem o todo, né? O projeto Tameion, ele engloba esse podcast que nós estamos iniciando hoje, ele engloba também uma sala de oração, que vai ser um local para que tanto a igreja, né, quanto pessoas que quiserem frequentar ali possam ter um momento de intimidade com Deus em oração, porque nos nossos cultos públicos sempre existe um momento de oração, mas às vezes você precisa compartilhar algo mais íntimo, você quer um momento de oração, quer estar ali nesse momento, então vamos ter também essa sala de oração para que as pessoas possam estar recebendo esse momento e podendo se entregar a Deus ali as suas petições, os seus clamores e os seus pedidos diante de Deus. E também vamos ter o aconselhamento, que será um momento em que as pessoas vão poder estar recebendo também uma palavra direcionada. O aconselhamento bíblico, ele é importante porque faz com que você possa tomar decisões na sua vida, um direcionamento, tomada de decisões que você precisa realmente ter com base no que a palavra de Deus te ensina. E são princípios que vão te nortear e vão te levar ao caminho que Deus preparou para você, o Criador deu como princípios, te ensinando para que você pudesse estar ali recebendo e desenvolvendo. Então, o aconselhamento é muito importante, vai ser uma das vertentes que vamos estar fazendo. Beleza. Pode falar. Quando a gente fala do aconselhamento que Deus colocou no nosso coração, as pessoas hoje, elas têm... a gente vive num cenário de muita agitação, cenário muito agitado, corrida, etc., e a gente tem dificuldade de olhar um no olho do outro e perceber a fragilidade, perceber a dor do nosso irmão, perceber a batalha que o nosso irmão está passando. E Deus colocou no nosso coração que tem muitas pessoas que estão adoecidas e que a gente não consegue enxergar, a gente não está sensível, né? Então, o que a gente tem pedido ao Senhor em relação ao aconselhamento é que a gente seja esse canal, que a gente esteja primeiramente sensível à voz de Deus, para que a gente possa perceber a necessidade do nosso irmão que está do nosso lado. E, assim, um dado alarmante, a gente tem cada vez mais avançado em relação ao número de suicídios, fora e dentro do meio evangélico. E quando isso acontece, a gente fica surpreso, né, com aquele evento que aparentemente foi súbito, mas ele não ocorre de forma súbita, né? Ele vem dando sinais, né? E a gente tem pedido a Deus que Ele nos dê essa sensibilidade em relação a isso. Verdade. É muito importante, né? A gente está olhando um no olho do outro, percebendo quem está à nossa volta, porque realmente os dias são difíceis, mas a nossa fraternidade, né? O nosso corpo de Cristo, ele precisa disso. E outro projeto que nós temos é o Lounge ISCP. Ele vai ser um momento de adoração, de louvor, e nós vamos estar podendo, né, fazer também esse momento de adoração, porque todos nós fomos criados para adorar o Senhor com esse objetivo de estar ali fazendo esse momento, agradecendo a Deus, fazendo esses momentos de comunhão e também de louvores. E a última vertente dentro desse projeto Tameion é a capacitação, que vão ser alguns cursos que vão ser elaborados e vamos estar fazendo uma grade de cursos, várias vertentes ali para estarmos preparando, né, tanto os líderes quanto as pessoas no conhecimento da palavra, no conhecimento de várias outras áreas, né, que Deus possa até colocar mais à frente em nossas vidas e a gente possa desenvolver esse projeto. Então, o projeto Tameion, ele é um projeto muito grande. Aqui nós estamos fazendo essa primeira vertente, estamos começando, né, esse primeiro momento, o podcast. E como a gente trouxe aqui o nosso convidado, o pastor Ezequiel, ele é o pastor missionário, ele foi o idealizador desse projeto. Então, nada mais justo do que começar esse primeiro, né, podcast trazendo ele aqui, até para que ele nos explique como que surgiu essa ideia do projeto Tameion, como que se deu isso, né? Se você puder, compartilha com a gente como foi isso. A coisa aconteceu mais ou menos desse jeito. Eu fui, junto com Diná, minha esposa, nós fomos para Campina Grande, né, para
Assembleia Geral. E lá Deus falou muito ao nosso coração e entendemos a importância da igreja dentro da localidade onde ela está. Só que eu sou um coroa, né? Já tô um coroa já. Não, não se engane com a minha aparência, mas eu já passei de 60. E aí eu comecei a pedir a Deus que me desse uma visão, um trabalho, para que nessa terceira idade eu pudesse estar envolvido. E me veio essa ideia da mesa, onde Jesus conversava com os seus discípulos, o momento que ele aconselhava, e as pessoas, de uma certa forma, tinham contato com Jesus, e aquilo ali foi envolvendo meu coração. Então, criamos primeiro assim, como uma pedra bruta, né? Entregamos essa ideia. Eu pensei assim numa mesa, aquela coisa antiga, aí vem Elise, Edinho, que são jovens, aí já transformou em Laude, mudou o nome. Pô, mas comunicou legal, importante é que veio aquela pedra bruta e a gente vai agora fazendo com que ela seja preparada e possa então estar lapidada e vai chegar para a pessoa que está lá na ponta. Um trabalho, Tameion, ele veio, o nome Tameion veio através do processo de que a Aline e o Wallace estavam desenvolvendo a igreja, que era um lugar secreto, com aquele bate-papo, aquelas coisas todas. E eu falei assim, Aline, tem alguma coisa aí, eu vou ver lá no grego o que significa esse quarto, esse lugar secreto. E fui ver no grego a palavra tameion. E eu me surpreendi, porque é um lugar de aconchego, um lugar de confissão, é um lugar de carinho, é um lugar reservado. Então, tudo isso hoje as pessoas estão precisando. Sabe, não é igreja que eu digo assim, igreja estereotipada, as pessoas num púlpito, todo mundo ouvindo. Não, igreja assim, coração que toca no coração. As pessoas têm a oportunidade de dizer assim, poxa, é um lugar que eu quero estar. E compartilhar a vida, compartilhar a experiência, compartilhar o nosso coração. É isso, também é muito simples. É ser a gente mesmo e ajudar um ao outro. Amém. Esse projeto, quando foi compartilhado conosco, ele veio de encontro ao nosso coração, porque eu e Elise estávamos já imbuídos aí da missão missionária, né, acerca do nosso estágio. Então, Deus, a princípio, nós estaríamos fora da ISP, fora da nossa igreja esse ano, né, Elise? Sim. E sendo que Deus, de alguma forma, nos conectou com a Pauliceia novamente esse ano, e a gente sentiu que tinha uma conexão nossa em relação à nossa igreja matriz, e com isso a gente conversou com o nosso pastor André Lima e compartilhamos com ele a necessidade de desenvolver um trabalho missional local. E aí, enquanto a gente está orando, eu e Elisa, acerca dessa atividade, a gente entendia no nosso coração que havia algo voltado para a mídia. E aí Deus vai trabalhando um pouco das nossas características também, né, Elisa? Então a gente não tem uma característica tão de estar fazendo evangelismo na rua, embora esporadicamente a gente até o faça. Mas quando a gente estava orando para que Deus nos desse uma estratégia para fazer um evangelismo criativo, vamos dizer assim, o nosso querido Ezequiel, meu sogro, pastor, amigo, pai, tudo, né, compartilhou essa visão de Deus acerca do Tameion, e o meu coração ardeu na mesma hora que a gente ouvia, e eu senti que tinha uma conexão de Deus, porque Deus só me dava uma palavra no coração, que os jovens hoje, eles andam na rua e não olham para as pessoas, né? Eles estão presos ao dispositivo. E aí eu orava pedindo uma orientação de Deus, falava, Senhor, os jovens hoje eles não estão atentos ao folheto como a gente fazia antigamente, né? Aonde que estão os olhos
dos nossos jovens. E aí o Senhor falava, os olhos dos nossos jovens hoje estão abertos para a mídia. Então a gente começou a orar e buscar o Senhor, então, para que Ele nos desse esse campo missionário, né? Então, assim, fez essa conexão, essa liga, e por isso nós estamos aqui fazendo essa abertura desse projeto que Deus colocou no nosso coração. E o nome, né, do nosso podcast é Nexus Podcast. Também eu queria dar só uma Sim, pontinha aí, porque é o seguinte, quando o Edson falou a respeito dos jovens estarem com o celular, quando eu, há 30 e poucos anos atrás, estava fazendo farmácia, eu via as pessoas lá no manicômio, assim, ó, e eu olhava aquelas pessoas, sabe? E agora eu percebi que elas estavam falando com o celular, só que era invisível naquela época. Já estavam muito à frente Estavam muito do seu adiantado, mundo, né? cara. O louco é coisa fantástica, estava 100 anos à frente. E aí, depois eu também comecei a pesquisar, que eu sou dessa área, né, da área da saúde mental. Aí eu vi o seguinte, que existe esse narcisismo. E esse complexo de narcisismo que existe, uma estatística terrível. As pessoas que tiram selfie, o maior número de acidentes, pessoas que caem de penhasco, de ponte, não sei o quê, jovens entre 18 e 25 anos. A idade de Narciso da própria história lá desde o início, né, que veio da origem, né? Uhum. Então eu percebi que realmente essa questão da mídia, ela tem que ter uma finalidade útil. Lá em São Paulo existe clínica na Unicamp para tratar jovens que são dependentes de celular. E os psiquiatras dizem que é mais difícil tratar a dependência do celular do que a dependência da cocaína. Enquanto a gente entende que a internet, a mídia, a inteligência artificial, o computador de uma maneira geral, a tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, né? A gente vai falar um pouco sobre carreira, vai falar um pouco sobre os desafios que a gente tem na atualidade acerca do jovem cristão e a carreira nas universidades. A gente vai bater um pouco de papo nesse sentido também. E a gente compara aqui, eu e Elise, uma geração já posterior, mas nós pegamos ainda um cenário de academia, de formação, muito diferente do que a gente tem hoje, né? Com certeza. Então, o Ezequiel certamente encontrou um cenário lá no início, porque ele não parou de estudar, mas ele encontrou um cenário também lá bem mais difícil, acerca de você ter material. Hoje a gente tem um chat GPT, uma inteligência artificial, para você fazer determinadas buscas que a gente vê hoje a quantidade de informação disponível, ela é gigantesca. Por outro lado, parece que as pessoas têm dificuldade de fazer uso dessa informação. Nós tínhamos muito pouca informação disponível, mas aquela pouca informação disponível, talvez a gente conseguisse usar de forma mais eficaz, né? Hoje a gente tem muita informação disponível e nós temos jovens que não sabem o que querem, não sabem para onde vai, não tem ainda uma total indefinição ainda, né, do que vai fazer. E se a gente puder contribuir de alguma forma, né, Elisa, a gente vai estar falando um pouco sobre essa questão de carreira. Verdade. E nós vamos, só voltando aqui, né, para o nome do podcast, ele é Nexus, por conta dessa conexão. Primeiro que nós queremos ter essa conexão com Deus, essa é a nossa busca primeira, né? É a nossa busca com Deus. E também é a nossa busca por conexão uns com os outros, para que a gente realmente, através da mídia, sim, porque podemos usar a mídia de forma saudável, trazendo dentro da mídia algo que você possa utilizar para crescimento espiritual, crescimento pessoal. Então é importante que a gente tenha, né, esse momento aqui, e o nosso podcast tem esse propósito, né? Fazer você se conectar com Deus, fazer você se conectar com outras pessoas, com conhecimento, mas também que você saiba usar esse conhecimento, para que tenha nexo, né? Você fazer algo que esteja coerente, você usar esse conhecimento, não você deixar
o conhecimento simplesmente como uma informação, mas que você realmente use o conhecimento, e espero que você aproveite bastante, né, esse nosso bate-papo e vários outros que venham pela frente. E para a gente começar aqui, né, eu queria só sinalizar, né, que nós não estamos aqui hoje com o nosso pastor-presidente, né, o pastor André. Ele está em outro compromisso também da nossa igreja. Era um momento que a gente precisava aqui das agendas, mas ele é o nosso supervisor geral, né, tem dado esse apoio, esse suporte, e isso foi muito importante e está sendo muito importante para que a gente possa ter essa tranquilidade para poder estar fazendo esse podcast. É o nosso patrocinador, não só em oração, mas em termos de recursos também, e é em nome da Igreja da Pauliceia, né? Verdade, verdade. Então vamos para a entrevista? Vamos. A gente queria entrar um pouco no assunto que a gente entende que não tinha uma outra pessoa mais indicada do que o Ezequiel, porque a gente queria falar um pouco dos desafios que os nossos jovens cristãos hoje eles enfrentam diante das universidades, das academias, né? A gente fala muito sobre inclusão, fala muito sobre diversidade, a gente fala sobre muito acerca do respeito às religiões, etc. E o que a gente percebe é que os nossos jovens, muitos jovens cristãos, eles entram com um pensamento, com uma formação acerca do conhecimento de Deus, acerca do conhecimento da Bíblia, e quando ele passa pela uma universidade, ele acaba sofrendo algum tipo de interferência, vamos dizer assim, no que ele tinha de ferramenta, né? Do que ele tinha de conhecimento. E a gente vai navegar um pouco sobre essa questão da experiência da academia e os nossos jovens. Então, o Ezequiel, se ele puder dar uma palhinha para quem talvez não conhece, eu falava com eles assim: se alguém cair de paraquedas, que eu acho pouco provável, porque tem muita gente que conhece, mas como a gente fala da mídia, é um campo aberto, vasto, mas alguém que caísse de paraquedas no nosso podcast e não conhecesse o Ezequiel Lima, você pudesse compartilhar um pouco sobre a sua trajetória profissional, a sua experiência nas universidades, né? O que você percorreu aí em termos de graduação? A minha primeira graduação eu comecei fazendo teologia. E no momento que eu fiz teologia, eu me interessei muito pela filosofia, achei muito interessante. Então eu fiz bacharel em filosofia. Aí, dentro da filosofia, eu encontrei a psicanálise, gostei muito. Fui fazendo alguns cursos dentro da área da saúde mental. Determinado momento eu fiquei assim, filosofia, teologia, quero alguma coisa mais cartesiana. Aí fui lá, procurei fazer a farmácia. Fiz farmácia, perfeito. Tive alguns obstáculos depois no exercício da atividade que me exigiram também outros conhecimentos. Aí eu fui procurar no direito. Então terminou fazendo essa trajetória de tendo algumas faculdades, mas praticamente uma complementando a outra. E eu tive a possibilidade, né, de exercer todas de modo superveniente. O mais interessante é não ter feito várias faculdades, é exercer todas elas ao mesmo tempo. Isso que foi uma bondade de Deus para mim. E isso é só quando a gente fala no campo da graduação. A gente não entrou nem nas pós-graduações, mestrados, doutorados, que aí também tem um currículo vasto aí. Mas quando a gente olha o que mudou dentro das universidades, falando com alguém que praticamente dedicou aí uma boa parte da vida dentro das academias, dentro do estudo, o que mudou lá de 20, 30 anos, talvez atrás, para um cenário mais contemporâneo, para os desafios do cristão dentro da universidade, na sua opinião? Eu acredito que foi humanismo. Uma época da história, as pessoas elas olhavam mais para o divino, para o sobrenatural de Deus, a uma fé. Eram apegados a uma fé. Mas entrou um certo materialismo na vida das pessoas. E isso entrou dentro das universidades, até porque elas não tinham mais aquele objetivo academicista de formar alguém. Já começou a querer ganhar dinheiro.
quando as universidades começaram a ganhar dinheiro, elas começaram a colocar professores mal formados, a mudança de professor que não tinha contato com o aluno, que não conhecia a trajetória, não tinha esse coração para coração. Era um cidadão que oferecia um produto. Aí chegou um momento que hoje, você falou assim de trajetória, eu fui lá do carbono, da datilografia, agora para estar estudando no online, iPad, aula no online. iPad. E daqui a pouco eu vou estar no Meta, vendo aula através, né, de uma visão tridimensional de um professor que na realidade não é, mas é um holograma. Eu vou chegar a esse ponto lá, porque eu já fiz um propósito com Deus. Falei assim, Senhor, eu quero estudar e trabalhar até o último dia da minha vida. E isso aí é importante, sabe? Eu não quero ser aquele velhinho que vai ficar, né, com Alzheimer, parado. Não, eu quero produzir até o final da minha vida. E isso me fez. Agora, é muito importante a gente saber o seguinte, que mudou. Mudaram as pessoas também. As pessoas mudaram. A escola mudou e as pessoas mudaram. Heráclito, o filósofo, já disse que um homem não toma 2 banhos no mesmo rio, porque nem o rio será o mesmo e nem o homem será o mesmo. Porque a sociedade mudou, os professores mudaram, a moral mudou, a ética mudou, foi mudando. E essa mutação deu origem a muitos problemas e também algumas vantagens. Nem tudo é ruim, mas nem tudo também é bom. O importante agora é você saber abaetar, peneirar, tirar o ouro no meio daquela sujeira todinha para poder escolher o que é bom. Mas ainda tem muita coisa boa por aí. Mudou, umas coisas mudaram para muito melhor mesmo. E outras coisas mudaram para pior. A humanização, ela se perdeu, mas a tecnologia deu ferramenta. Falou aí de pesquisar, eu tinha que andar quilômetros a pé, pedir para entrar numa fila para ler um livro, para copiar à mão, porque não tinha, nem naquela época que eu comecei a estudar, não tinha essa questão de tirar foto, de PDF. E foi depois de algum tempo, que eu já era adolescente, que começou o mimeógrafo. Eu quase ficava viciado de álcool só de cheirar aquilo, que era gostoso, né? Aquele papelzinho cheiroso. A geração que ficou... Não conhece o pessoal que está aqui. Que negócio é esse aí? Vai no Google. O Google tem informação. É uma impressora modelo antigo, né? Uma impressora movida a álcool. Exatamente. Manual. Não era bem movida a água, era molhada a álcool, né? Porque molhava, aí ela saía por ali, por aqueles buraquinhos ali, através de um carbono colorido, um verde, um azul. Foi assim que comecei a gostar do Fluminense. Eu queria também perguntar como que a gente pode conciliar a questão acadêmica da ciência, né, o conhecimento científico, com o conhecimento religioso. Você entende que a ciência e a religião são opostos entre si, ou a gente consegue caminhar nas duas vertentes? Ciência e religião, elas andam juntas. São 2 pratos de uma balança. Não existe religião sem a ciência, porque quando a gente olha assim, e olha para a Bíblia, assim, Deus que no princípio criou os céus e a terra. Alguém diz assim, mas foi uma criação espontânea. Surgiu do nada. Eu fiz uma hora, assim, eu vi lá o doutor Laí Ribeiro falando assim, se você chega dentro de uma garagem, encontra ali uma Ferrari, aí você diz assim, não, apareceu aí. Não apareceu. Teve todo um projeto, teve aquilo tudo, porque nada aparece do nada. Quando as pessoas vêm assim e falam assim, mas Deus disse, haja luz e houve luz, e isso e aquilo. Quanto tempo levou isso? De que maneira isso aconteceu? Isso tudo é uma ciência. A Bíblia diz que 1000 anos são como um dia para o Senhor. Quantos anos podem ter levado para que fosse formado o céu, a terra? Eu não tenho noção disso, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas alguma coisa é certa.
Quando a ciência avança, ela termina confirmando coisas que estavam na Bíblia e coisas que não eram compreendidas antes e que se tornaram bastante claras. Hoje nós vemos o DNA. Quando eu começo a estudar, lá no hebraico, no início, eu encontro o DNA, eu encontro informações, eu encontro os elementos químicos que fizeram parte. Quando Jeremias fala que Deus sonda os rins, hoje a gente já sabe que na medicina tradicional chinesa, que é uma vertente de mais de 6.000 anos aí, aparece o rim como uma bateria que dá energia para o fígado, que o fígado dá para o coração manda energia para o pulmão para o baço pâncreas, e os órgãos todos vão energizando os outros, mas aonde está tudo isso? Aí a ciência vai se multiplicando. Quando Freud, por exemplo, falou a respeito do inconsciente, ele falou filosoficamente. Hoje a neurociência mostra que está no sistema nervoso neurovegetativo. A ciência vai descobrindo o que está na religião. E a religião, ela procura na ciência resposta daquilo que ela crê, ela acredita. Eu não tenho nenhuma dúvida de que elas estão irmanadas, estão juntas. E é muito bonito quando a ciência descobre. Hoje já tem a descoberta, Elise Edson, de que a oração ela termina ativando determinados neurônios aqui no diencéfalo da pessoa. Isso através de uma ressonância magnética funcional. Você que é da área, você que é um gerente da área de saúde aí, que trabalha envolvido com essa parte, você pode ver que a tecnologia ela termina mostrando aquilo que estava lá na palavra de Deus. A gente encontra no hemograma, a gente encontra no cardiograma, enfim, em tudo que a ciência mostra, revela Deus. Como os céus revelam a glória de Deus, também quando a gente olha para antropologicamente para o homem, a gente encontra também muitas respostas. Então Deus está na ciência. Deus é a ciência, porque Ele é o Pai de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Não existe incompatibilidade. É muito bonito, né? Eu falo com a Elise que o Ezequiel é uma das pessoas que eu admiro muito em relação a ele ser bastante respeitoso com as opiniões diferentes, vamos dizer assim, né? Então, ele tem um posicionamento cristão, tem uma formação cristã, é uma pessoa que tem um conhecimento ali em áreas que se completam, como ele falou, que contam uma história, mas que são bem distintas. E é uma pessoa que tem bastante ferramenta para discutir, mas é uma pessoa que muitas das vezes eu vejo ele se calar, eu vejo ele se posicionar de uma forma diferente. E o cristão dentro das universidades, às vezes eu vejo uma maneira de fazer um protesto que às vezes não é tão inteligente, vamos dizer assim, não é tão sábio e às vezes acaba dando um mau testemunho do que verdadeiramente as escrituras querem dizer. Então vou dar um exemplo. Eu estava numa sala de aula e o professor estava falando uma determinada sobre uma disciplina de antropologia, ele estava falando ali da teoria da evolução, a teoria da criação, e aí quando ele falava acerca da teoria da evolução e falando sobre essa linha, né, e os alunos se levantaram quase que todos, de uma maneira de protesto assim, e saíram da aula, e o professor, eu fiquei na sala assim, constrangido pelo que estava acontecendo, como aquele ato de protesto ali meio que silencioso, e o professor terminou de dar a disciplina ali praticamente com eu e mais 2 alunos, numa turma de quase 100 pessoas. E eu fiquei profundamente constrangido com aquilo que estava acontecendo. Eu não tinha como afirmar se aquela fala era a opinião ideológica dele ou não, se ele estava ministrando um conteúdo, e eu percebi uma certa ignorância. E certamente ali dentro daquelas pessoas que se levantaram ali, certamente deveria ter também alguns cristãos, né? Então, enquanto cristão, enquanto os posicionamentos diferentes que ele vai encontrar dentro desse ambiente acadêmico, como ele ser sal e luz
mas o que faria Jesus, né? Se a gente for contemporâneo, o que faria Jesus nas nossas universidades atual e frente a esses debates, né? Eu fico imaginando Jesus no seu tablet, né? Com o dedo assim, como se estivesse escrevendo na areia. Como se estivesse escrevendo na areia. E aquilo tudo em volta, aquilo tudo, e no final Jesus dá uma palavra de amor, de misericórdia, e que termina, muitas das vezes, nem dando resposta. Quando Jesus, aquela mulher que estava perturbada, né, foi pego em flagrante adultério, e os homens levaram pela lei à presença de Jesus, Jesus perguntou, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu creio que a posição do cristão é parar para ouvir. É parar para ouvir. Eu fico até pensando, né, e aí eu vou puxar um lado para o lado da filosofia. Albert Einstein diz o seguinte, quem se fecha às críticas, ele limita o seu próprio conhecimento. Albert Einstein disse isso. Então, a maneira como você enfrenta uma questão não é você explodindo, saindo, você menosprezando a pessoa. Você deve discutir ideias, não pessoas. As ideias podem ser diferentes, mas as pessoas precisam ser respeitadas. E mais do que respeitadas, elas precisam ser amadas. E quando um professor está dando uma aula e eu saio em desrespeito a ele, eu não estou sendo legal. Talvez eu precisasse parar, ouvir, ver o que o professor tem e até, quem sabe, dar. Eu já tive na posição de aluno e na posição de professor. Uma vez um aluno pegou no meio de uma aula de filosofia e disse assim, queria levantar e fez um protesto dizendo, Deus não existe. Eu não vou ficar aqui porque Deus não existe. Eu falei, rapaz, fica tranquilo. Se Deus não existe, você não precisa discutir e nem ficar nervoso por uma coisa que não existe. E ele saiu. Fica tranquilo. E aí ele saiu. Depois, no finalzinho, ele voltou e sentou e disse assim, professor, a sua atitude em não me confrontar foi que me fez pensar, por que eu estou discutindo algo que não existe, porque eu quero provar que não existe. E ele passou, então, a se flexibilizar e passou, inclusive, até a entender a existência de Deus. Que Deus não existe. Eu falei para ele, Deus não existe mesmo. Deus não existe, Deus é. Então, não tem que discutir. A postura é parar e colocar o objeto sobre a mesa e, com uma certa de reflexão, olhar para aquilo e poder dizer assim, esse é o problema. Agora, o que nos une? O que nos afasta? Eu não vou fazer o proselitismo para mudar alguém. As pessoas mudam porque elas acham que precisa mudar. Uma vez eu diante de uma situação, um cidadão chegou para mim e ele, um membro da segurança pública, falou assim, poxa, eu queria ter essa tranquilidade que você tem diante dessa situação. E me fez pensar mais a respeito de Deus, pela sua postura. E você nunca falou assim, olha, a minha religião é essa, mas a sua postura me fez buscar conhecer qual é o teu Deus. Pela sua atitude, pela sua serenidade diante da situação. Então, eu creio o seguinte, não é confrontar. Existe confrontação, existe afrontação e defrontação. Confrontar é você ficar contra, em oposição. Afrontar é você negar. E defrontar é você se colocar do lado. Colocar do lado e seguinte, olha só, vamos caminhar junto, ainda que a gente tenha alguma divergência. Interessante, né? Quando eu ouço, né, você falando sobre isso, eu lembro também das minhas experiências. Eu fui criada, né, por você, pela minha mãe. Só foram as pessoas que me trouxeram, né, o conhecimento ali, a educação familiar vem do pai e da mãe. E sempre tiveram ali brilhantemente fazendo esse papel. E quando eu tenho aquelas experiências ali, eu tive, né, essas minhas confrontações nas minhas experiências, até dentro do trabalho. Às vezes as pessoas perguntam, né, qual a sua religião e tal. E eu sempre respeitei muito quem estava à minha volta, pessoas às vezes ateias, pessoas que tinham outras religiões.
E eu já ouvi de uma pessoa falando assim: eu queria agradecer e dar parabéns para o seu pai e para sua mãe, porque você foi uma das pessoas que me ouve e não fica tentando menosprezar o que eu acredito, mas você escuta o que eu digo e não me afronta. Então, assim, na realidade agora já aprendi que é confrontar, né? Não, eu não confrontei a pessoa. Então, eu não confrontei a pessoa, eu fiquei no defrontar, né? Eu fiquei ao lado da pessoa. Então, essa pessoa se sentiu, assim, acolhida por aquele momento ali. Ela falou assim, nossa, e parou e falou assim, como é que você acredita sobre isso? E ali a gente teve uma conversa muito boa sobre o que eu acreditava, o que aquela pessoa acreditava. E aquilo ali foi fazer assim, criou laços entre nós, que se eu chegasse com 4 pedras na mão ali, de repente, a minha fé é essa, e eu quero que você entenda, e você vai precisar ser dessa forma, e tem que ser assim, porque a minha verdade é aqui, e é isso. Se eu tivesse feito dessa forma, aquela pessoa não seria uma amiga, não seria uma pessoa que estaria, né, ali se sentindo acolhida. Eu acho que não tem como você viver um cristianismo sem acolher as pessoas que estão à sua volta, sem você olhar o próximo, sem você respeitar as pessoas que estão ali. Então, eu penso que, eu falei assim, quando eu recebi essa palavra, né? Poxa, eu queria agradecer seu pai e sua mãe, estou hoje fazendo aqui essas vezes e dizendo muito obrigada por ter me ensinado dessa forma, porque realmente não é todo filho de pastor que tem essa história para contar. Às vezes as pessoas têm histórias difíceis com essa questão, porque pensa que precisa advogar, né? O nome de Jesus. Precisa defender ali com unhas e dentes a ponto de ter que até, vamos dizer assim, dizer palavras ruins para as pessoas, né? Afrontar as pessoas, de deixar elas com os ânimos exaltados. Então, assim, não é essa a ideia, né? Acho que é isso que é importante a gente pensar, né? Que nós precisamos olhar o todo e respeitar, né? Até porque Jesus é que é o advogado. Não, nós não somos advogados de Jesus. Nós somos testemunhas desse processo, é diferente. A posição da testemunha não é convencer o juiz, nem convencer o outro, nem julgar, nem dar sentença. A posição da testemunha, aí entra o lado do direito, né? Num processo, você vai apenas dar o seu testemunho. O que Deus fez na minha vida? Agora, o que a pessoa vai fazer é com ela. Ela tem o direito de escolha. Ela tem o direito de seguir o seu caminho. Nós somos testemunhas, nós não somos juízes. Advogado é Jesus. Interessante também, teve uma vez que eu estava assistindo um programa na televisão e eles estavam, assim, a forma como eles estavam se colocando era menosprezando o cristianismo, fazendo, assim, uma espécie de piada que eu não gostei, né? Ali eu achei muito desrespeitoso a forma como estava sendo colocado. E eu ali assistindo aquele programa, eu comecei a ficar tão incomodada, porque na minha visão, né, a fé que eu acredito aqui, na minha religião, no que eu acredito, Deus, ele precisa ser respeitado. Então, ali, quando eu vi aquele desrespeito, eu fiquei muito chateada. E aí, no meu pensamento, eu falei com Deus, assim, e coloquei na minha oração, né? Eu falei assim, Deus, por que o Senhor deixa essas coisas acontecerem? Por que o Senhor não vai lá e mostra? Porque eles estavam querendo brincar, imitando, como se fossem milagres, mas eles estavam zombando, né? E aí eu falei, Senhor, por que o Senhor não vai lá e faz e mostra que realmente acontece? E naquele momento ali que eu estava falando com Deus, eu fiquei mexida com aquilo, e Deus falou assim, eu sou Deus, eu não preciso me reafirmar. Se alguém falasse assim de você, de repente é natural que eu, como um ser humano, né, eu precisasse me afirmar ali. E ele falou assim, eu não me sinto ofendido. Eu sei, eu sou Deus. Eu sei quem sou, eu sou o que sou. Eu não preciso de ninguém me defendendo. E eu não preciso defender o meu próprio nome. Eu sou. E ali eu fiquei impactada com aquela palavra que Deus tinha me dado. E até repensei minhas posturas mesmo diante do que a gente encontra, né, nas nossas batalhas do dia a dia, porque às vezes as pessoas, apesar de nós termos a nossa vontade de não agredir as pessoas, às vezes as pessoas vêm com palavras agressivas para nós. Então, eu repensei muito em não retrucar e realmente
tomar uma postura mais passiva e mais compreensiva, de que realmente aquela pessoa ali, de repente, só não conheça e não dê a importância que eu dou, né, para o nome de Deus, para a pessoa de Deus. Tem uma frase que diz assim: se você enxerga um edifício torto, né, é, como trazer à luz que aquele edifício ele está torto, né? E aí a frase vem assim: constrói um reto do lado. E quando se constrói um reto do lado, o que está torto vai ficar em evidência, né? Então tem maneiras diferentes, né, de você falar acerca de Jesus, falar acerca do amor de Jesus. Se você entende que aquilo é errado, então ande por caminhos retos, né, para que você seja salvo, você seja luz e, e você seja esse testemunho, né? E eu vejo que o cristão ele tem essa, muitas das vezes, de forma pouco sábia, essa necessidade de afrontar, de acusar, de falar, enquanto ele o tempo inteiro ele está dando testemunho acerca do que é o evangelho, com a maneira como ele se porta, a maneira como ele se coloca, e saber ouvir de forma respeitosa, ouvir a opinião diferente. é, e ele não significa que aquela opinião diferente ele vai adotar como um modo de vida, e ele também precisa entender que é, a maneira, né, o que ele tem de entendimento acerca do que é correto, tem alguém que pensa diferente dele, e ele precisa ouvir de forma ética, de forma respeitosa, e isso falta muito. Eu me lembro de uma vez nós estávamos num passeio em família, e um recepcionista falava mal acerca do crente, né? E a gente estava ali na recepção, ali no saguão, e o Ezequiel falou assim: é interessante isso, me conte um pouco mais, né? Em outras palavras, assim, né? É interessante isso que você está falando, mas fala um pouco mais, né? E ali deixando ele refletir acerca do que ele estava falando, né? E a gente aprendendo, né, eles ali com essa maneira respeitosa, que eu imagino que Jesus faria a mesma coisa, né? Conte-me mais sobre isso, né? E ali a gente pôde bater um papo agradável e, de alguma forma, levar a palavra do Senhor, mas de uma forma criativa, de uma forma como Jesus realmente ele fez, né? Jesus ele se aproximou de pescadores, se aproximou de cobradores de impostos, se aproximou de homens, de mulheres, de judeus, de samaritanos, mas quando a gente lê as escrituras, a gente entende que a abordagem de Jesus, ela foi uma abordagem, como você falou, que acima de qualquer título, acima de qualquer cargo, acima de qualquer nacionalidade, Jesus sempre olhava um ser humano, sempre olhava um coração, sempre olhava uma criatura, alguém que foi idealizado, que foi planejado, né, pela Trindade, e que foi soprado ali o fôlego de vida, e que às vezes estava no caminho, estava em Jerusalém, às vezes estava fora, às vezes estava no caminho de Emaús, mas o Senhor não via distinção da pessoa. Eu acho que isso falta um pouco dentro do mundo cristão, né? Esse respeito. E um outro ponto interessante que eu queria compartilhar, eu ouvi esses dias uma pessoa que é de uma religião diferente, e ele falando que quando ele falou que terminasse ali o expediente, que ele ia para o centro de Umbanda, que a equipe dele, vamos dizer assim, estava aguardando ele ali para chegar, e um colega de trabalho do lado falava assim: misericórdia, queima ele, Jesus. E aí aquela fala, aquela postura daquele cristão totalmente assim desrespeitosa dentro do ambiente de trabalho e fazendo um desserviço, vamos dizer assim, para o evangelho, né? E eu sempre admirei a sua maneira de abordar, a sua maneira de falar, de respeitar, e
a proximidade com líderes de outras religiões, como na Igreja Católica, e assim, como você conseguiu, né, vamos dizer assim, essa habilidade de forma muito respeitosa, ter bem mais amigos, né, do que inimigos, vamos dizer assim. É porque as pessoas elas não vão mudar porque eu vou brigar com elas. Elas não vão mudar porque eu quero que elas mudem. Elas vão mudar quando elas sentirem assim. Isso tem que mudar dentro de mim. O que eu tenho que fazer é o que eu disse aqui no início, é um coração tocando no outro coração. Eu não preciso fazer nada. Até porque a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, ele que vai convencer. A única coisa que eu preciso é me colocar nas mãos dele e tentar amar. E amar não é um sentimento. Esse é o grande segredo. Se eu conversar com você, poxa, legal, o Edson é, né, meu genro, Elise, minha filha, é muito bom. Mas se eu estiver conversando com alguém que eu não tenho nenhum relacionamento e tem pensamentos contrários, como é que eu vou amar essa pessoa? É uma decisão voluntária e consciente de eu respeitá-lo. Ainda que ele seja contrário. Esse cidadão mesmo que ele estava lá criticando a minha religião, sem saber que eu era, aí depois, no final da nossa caminhada ali, passamos 3 dias, não sei quantos dias naquele lugar, aí ele ficou sabendo que eu era pastor. Ele pediu 1000 perdões. Eu não precisei dizer nada para ele. Então, as pessoas é que têm que sentir, ei, eu preciso mudar. Quando a gente sente assim, que tem que mudar, a gente muda. Então, as pessoas também têm o direito. E têm o direito, inclusive, de não mudarem. Isso o próprio Deus colocou o livre-arbítrio. É assim que eu me relaciono. Aceito o outro do jeito que ele é e procuro ser o que eu sou. Autêntico. Então vamos começar a chegar perto do final, né, desse podcast. E a gente queria fazer essa última pergunta. A gente sabe que está perto da sua aposentadoria, né? Estamos aí caminhando nesse sentido. E você já disse que não vai parar de trabalhar, né? Porque está chegando esse momento ali. Você vai continuar contribuindo e estudando, isso é importante. Mas o que você diria para um jovem que está querendo começar agora, que está entrando agora na universidade? A gente vê que as pessoas, né, estão entrando nesse mundo acadêmico e às vezes querem como que ela vai se comportar ali dentro, como que ela vai se colocar diante desse desafio. O que você diria para esse jovem que está começando agora essa caminhada acadêmica? Primeiro, dependa de Deus. E o que é mais importante é você viver. Muitas pessoas pensam o seguinte: se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo ali, eu vou ser feliz. Não seja feliz na caminhada. Por que eu sou um eterno estudante? Porque eu nunca estou preocupado em me formar em nada. Estou sempre estudando. Então, a caminhada é mais importante do que o destino. A caça é melhor do que a presa. Então, viva cada dia. Quando a gente entra na faculdade, a gente, na primeira vez assim, quando é que eu vou me formar? Quando eu estou no primeiro período, segundo período, terceiro período, eu marcava lá e ia marcando cada matéria. Depois da segunda em diante, não, eu passei a degustar cada momento, aí é diferente. Então, se eu fosse jovem hoje, eu faria o contrário. Eu ia aproveitar cada momento para ser melhor. Mas, assim, tranquilamente, sabe? Estudando todo dia um pouquinho, aprendendo cada dia um pouquinho, e aquilo a gente vai entrando, o conhecimento vai entrando. Sem ser relaxado também, né? Vai aparecer, não. Estudar. Mas, sobretudo, faça um plano. O que você gosta de fazer? Faça um plano, escolha uma profissão e trabalhe. Projete, estude, procure saber a respeito daquilo ali. E mais do que isso, não se deixe contaminar no meio acadêmico por quem está ao lado. Eu estou perto de me aposentar. Eu sempre saí de um trabalho e já estava com outro. Quando eu saí do Corpo de Bombeiros, eu já estava com o pé no outro serviço. Saí num dia, entrei no outro dia, lá no Instituto Nacional do Câncer. Eu não tenho, entre a minha trajetória, assim, ficou um dia sem trabalhar. Eu mudei muito de emprego.
mas eu mudei de emprego bons um para o outro, porque eu planejava a saída e a entrada, dependendo sempre de Deus, mas também com razão, porque a gente precisa ter razão. A gente é um ser mortal, perecível, mas é também um ser racional. Apegue-se em Deus e trabalhe. Nada cai de graça. Trabalhe, trabalhe, planeje, não caia na ociosidade. Eu estou me aposentando? Estou me aposentando no serviço, mas eu já estou em atividade, em outro. Eu não saí para entrar no outro, eu já estou no outro e é como uma corrida de bastão. Agora eu vou fazer outra atividade. Até quando Deus me permitir, até chegar aquele dia glorioso. Aí sim, vai ser para sempre. Amém, né? Amém. É um privilégio bater esse papo, compartilhar um pouquinho da sua experiência, que a gente conhece um pouquinho mais, mas a gente fez questão de compartilhar com todos que estão nos ouvindo. E a gente vai se despedindo por aqui, né, Elise? Sim, sim. Agradecendo esse momento que você passou conosco. Dizer que a gente ainda vai ter outros podcasts, a gente vai divulgando aí a sequência que a gente vai estar publicando com vocês, mas fique à vontade também nosso final aqui a gente vai compartilhar o QR Code da igreja e você sentir no seu coração, você quiser abençoar esse ministério também, você fica à vontade para nos ajudar. Se de alguma forma você tem uma empresa e você sente no seu coração também de nos abençoar e de alguma forma a gente possa estar divulgando também, seja um patrocinador desse momento, afinal a gente está aqui, mas a gente tem um custo, tem todo um recurso que a gente teve o cuidado aqui de preparar com muito carinho, mas a gente agradece por aqui. Queria agradecer essa oportunidade que nós estamos aqui de ter você como nosso ouvinte. Quero também pedir as suas orações para que a gente possa estar, né, recebendo aí esse apoio espiritual para o que a gente está desenvolvendo aqui. Esse é o primeiro de muitos, que Deus possa nos abençoar. Muito obrigada aí pela audiência. Ezequiel, agradecer. Bom, eu quero agradecer a Deus, pastor André, por essa oportunidade e aqui os meus entrevistadores aqui, ó. Coração para você que está aí. Um abraço. Então tá bom, fique com Deus, nós nos despedimos por aqui. Até a próxima.